Olá, você ligado no Portal J+. Nossa entrevista de hoje é com Frei André Gurzinski, canoniense, franciscano, que fez seus votos em 1985. De lá para cá, uma história fantástica, vocacional e missionária foi construída. Frei André passou 14 anos na Angola em missão e também desempenha um trabalho fantástico na pastoral da ecologia integral. E é sobre essa história que nós vamos conhecer hoje com Frei André. Seja bem-vindo ao Portal J+. Muito obrigado, eu que agradeço, né, ao Portal J+, por essa oportunidade, e a você também, Luiz Felipe. Muito bem. Frei André, senhor canoniense, né? Eu gostaria que o senhor abrisse essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua história familiar e vocacional, porque decidir seguir esse caminho franciscano, missionário, ele exige um discernimento antes, né? E a história da família e da vocação, elas estão sempre aliadas, não é mesmo? Com certeza, eu sou natural de Canoinhas, aí da localidade de Forquilha, dos Gorzinski aí, né? E então a família é mesmo aí pertinho aí da cidade, né? Entre o Salto do Água Verde e o Arroios, ali fica a Forquilha, né? À beira do rio Forquilha. Eu sou natural dali. Eu até a oitava série estudei ali no Sagrado, né? Trabalhando na roça, ajudando os pais e estudando ali na cidade. Quatro irmãs minhas, mais velhas, entraram no convento. Uma só, que é a irmã Matilde, que acabou ficando. Os outros três saíram, né? E isso influenciou minha vocação, com certeza, né? E como a família era numerosa, fomos criados em 11 irmãos, então houve todo incentivo. Quando eu manifestei o desejo de ir para o seminário, tive todo o incentivo da família, das minhas irmãs, dos meus pais, dos meus irmãos todos, né? E em 1978 eu entrei neste seminário onde estou agora, Seminário Santo Antônio aqui de Agudos, no interior de São Paulo. A ordem franciscana, ela proporciona muitas experiências, não é mesmo, Frei André? Antes de ir a Angola, né, eu gostaria que o senhor contasse assim quais foram as experiências vivenciadas, né, através desta vida de franciscano, né, que mais te marcaram. Olha, eu falei que eu entrei em Agudos, depois fui para Rodeio, depois da Rodeio, fazendo os votos, eu fui fazer filosofia e teologia em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E foi um tempo muito bom na minha vida, onde eu realmente mergulhei de cabeça na filosofia, na teologia, e me ajudou a formar como pessoa, como frade também. Mas isso na parte acadêmica, né? Agora, o que forma a gente para a vida mesmo é a vida. E, para mim, foi uma escola de vida mesmo o trabalho na Baixada Fluminense, município de Duque de Caxias, na antiga paróquia do Pilar, que depois foi dividida. Hoje, os frades estão na paróquia São Francisco, mas ali era uma grande paróquia e com muito trabalho pastoral e também social. Então, ali foi que eu tive contato com os movimentos sociais, com a luta, né, pela saúde, pelo trem, né, pelo transporte em geral e outras, as passarelas, né? Ali estava na beira da Rio Petrópolis e morria muita gente, né, a tentar atravessar o asfalto. Então, foi a luta para construir as passarelas e assim por diante. Então, foi muita luta mesmo e muito trabalho pastoral, muita formação. Isso me ajudou a me formar para a vida mesmo. Depois ali da Baixada Fluminense, que eu fiquei 4 anos, eu fui para Coronel Freitas, perto de Chapecó, né, uma paróquia totalmente rural, que atende 5 municípios ali na região, e ali foi uma imersão no mundo rural, onde trabalhamos muito, né, com incentivo aí, além do trabalho pastoral da igreja, naturalmente, a formação de lideranças, etc., mas o trabalho também com os pequenos agricultores, agricultura familiar. Depois fui para Porto União, meio pertinho de Canoinhas, né? Fiquei 2 anos aí. Também com trabalho pastoral e trabalho social. Também ligado aí ao pessoal da Afruta, né? Nessa luta toda de cooperativismo, de agricultura, etc. Agricultura familiar, etc. Depois dali, eu fui chamado para trabalhar num campo totalmente diferente,
que foi a parte burocrática dos franciscanos. Fui chamado a trabalhar no nosso provincialado, que chama, nossa sede, e fui chamado a ser tesoureiro. Eu já mexia um pouco com computador, pouca gente mexia com computador naquela época, e eu fui chamado, então, para informatizar a Secretaria Provincial, nosso provincialado, por a contabilidade no computador, essas coisas todas que ainda não tinha, né? Aí fiquei 3 anos nesse trabalho, mas eu deixei claro que faria o necessário, mas não era a minha praia. A minha praia mesmo é o trabalho social, no meio do povo. Então, no ano de 1999, nós tivemos uma assembleia dos franciscanos, aqui nesse seminário de Agudos, que chama Capítulo Provincial, e eu apresentei um projeto de organizar melhor os trabalhos sociais da província franciscana. E então eu apresentei o projeto da criação do Cefras, Serviço Franciscano de Solidariedade. E esse projeto foi aprovado e eu, no início do ano 2000, fui liberado, então, para organizar, estruturar esse trabalho. Nós já tínhamos trabalho com a Educafro, que buscava aí oportunidade de ensino, educação, formação para pobres e afrodescendentes. Tínhamos o trabalho com os portadores do HIV, o CEFRAN, o Centro Franciscano, e tínhamos também a comunidade missionária entre os sofredores de rua. Só que cada trabalho desse era uma unidade separada, ligada a um frade, e não se conversavam muito. Então, a proposta foi criar tipo um guarda-chuva, né, para tomar conta e organizar melhor esses trabalhos. Muito bem, chegamos neste ponto. Uma coisa que o senhor falou que me chamou muita atenção foi que o senhor nasceu para desempenhar um trabalho missionário, né? Além das paredes de uma sala, né? Aí o senhor foi chamado, então, para ir a Angola. Eu gostaria que o senhor falasse como que foi essa experiência. O senhor construiu uma igreja, né? Teve comunidades distantes. Foi uma experiência e tanto, não é mesmo? Olha, é uma escola de vida mesmo. Eu tenho a graça de Deus de poder passar assim por experiências muito marcantes e que me ajudaram muito a me formar como pessoa e como frade também, né? Eu dou graças a Deus por isso. Então, tendo esse trabalho social organizado ali em São Paulo, que depois foi se expandindo para outros estados, os franciscanos falaram assim: você organizou esse trabalho social aqui no Brasil, você toparia fazer isso lá na missão que nós temos em Angola? Os franciscanos, nós iniciamos a missão em Angola no ano de 1990. E aí, então, eu aceitei ir para lá e fui transferido lá em início de 2007. Mas eu só consegui ir na metade de 2008. Demorou 1 ano e meio para sair o meu visto, né, de entrada em Angola. Então, me pediram para ajudar a construir o seminário lá em Kibala, na província de Kwanza Sul, cerca de 400 quilômetros de Luanda. E ali foi um grande desafio. Esse seminário foi iniciado em 1992, a construção dele. Só que um pouquinho depois, os frades foram em 92 para Kibala, mas um pouquinho depois iniciou essa construção desse seminário. E em 1998, os frades tiveram que sair de lá, as irmãs também, tinha o mosteiro das Irmãs Clarissas, e as Irmãs Catequistas Franciscanas, as Franciscanas da Santíssima Trindade também estavam lá, mas por causa da guerra tiveram que sair. Frei Valdir Nunes Ribeiro, que era um dos frades que era o mestre lá dos seminaristas, levou um tiro, né, pelas costas de um soldado que estava drogado, bêbado, etc. E o tiro atravessou a barriga dele, né? E ele salvou realmente por milagre. Mas como a situação de guerra estava muito difícil, o bispo ordenou a retirada de todos os missionários lá da Kibala. Então a construção foi abandonada também. Os frades retiraram o que foi possível, levaram para Luanda, construíram um outro seminário lá em Luanda, improvisado, né, para abrigar os seminaristas. E ali então o governo tomou conta daquela estrutura e fez dali a base militar. Em 2008, bem no ano que eu fui para Angola, né, os frades retomaram em maio esse trabalho lá. E tinha outro frade que já tinha retomado um pouco a construção, e eu fui em dezembro para lá para assumir, ser responsável pelas construções. Então, a parte que já estava construída em alvenaria, parcialmente, nós continuamos com a alvenaria
Mas lá a alvenaria é assim, não é comprar tijolo feito já não. Você tinha que fazer os blocos no lugar, blocos de cimento, né? E para construir. E a parte que nós iniciamos do zero, aí resolvemos continuar a construção com blocos ecológicos, chamado tijolo ecológico. Aqui no Brasil chama tijolo de solo cimento. Lá nós chamamos de BTC, bloco de terra comprimida. E então eu tive que aprender, né, a fazer esses blocos, né, a trabalhar com isso. Tive que aprender todas as técnicas de construção que eu não dominava. Fui aprendendo na marra e aprender para ensinar aos trabalhadores, que os trabalhadores de lá sabiam construir com adobe, aqueles blocos de terra, e que quando precisava cortar alguma coisa, cortava com facão, né? Então não tinha muito construir em prumo, em nível, essas coisas. Não, construía assim, né? Meio de qualquer jeito. E para construir seminários tinha que ser uma construção, né, de boa qualidade. Então eu tive que aprender para ensinar e controlar, depois fiscalizar essa construção. E também material de construção não estava ali próximo para comprar, não, né? Tinha que viajar até Luanda, cerca de 400 quilômetros, para comprar material de construção. E aquilo que dependia de frete, de caminhão, é caríssimo, né? Então, cada frete ali era $1.000, ou mais do que isso até, né? Cada viagem. Foi um container que foi com várias coisas para missão e foi com várias coisas para Kibala também. Só para transportar o container de Luanda até Kibala, paguei $4.500, né? Esse frete, né? 400 e poucos quilômetros para levar um container. Certo. Uma coisa que me chama a atenção, eu li numa das tantas matérias que tem sobre a sua história na Angola, é que o senhor construiu uma igreja e diz que esta construção foi uma inspiração de Deus, né? Porque o senhor desenhou essa igreja, além de toda essa dificuldade para construir, que foi feito daí com os tijolos ecológicos, né? É, como que foi a construção dessa igreja? Olha, eu considero realmente uma inspiração divina, que eu nunca desenhei nenhuma planta de nada, e de repente tive que inventar, né, uma igreja, né, idealizar uma igreja. E fui rascunhando. Outro frade que estava lá junto comigo, que era esse Frei Valdir Nunes Ribeiro, que se recuperou e voltou para lá, e voltou para Kibala, né? Então, estava lá junto comigo, ele também ajudou a dar algumas ideias, e fomos, então, criando o modelo dessa igreja. E aí, nem tem uma planta oficial, tem um desenho rascunhado, assim, né? E depois fomos construindo, né? Então foi uma coisa assim também, uma boa experiência, e ficou uma igreja, modéstia à parte, bonita, né? O senhor teve muitos percalços na Angola, né? Um artigo publicado em uma revista, ele conta que o senhor escapou de ser picado por uma cobra, sofreu um acidente que feriu seu pé gravemente, mas o que mais impressiona é a quantidade de vezes que o senhor contraiu e se recuperou da malária. Frei, quantas vezes o senhor passou aí pela malária? Olha, eu contei assim, fui marcando até 40 vezes. Depois parei de contar, mas seguramente tive mais de 10 vezes depois que parei de contar. Inclusive, a última vez, eu retornei na metade de fevereiro desse ano aqui para o Brasil, e 15 dias depois estava com a malária, né, com o paludismo. E isso, o que me salvou foi que eu trouxe o antipalúdico, o remédio, né, contra a malária, que tem que ser um remédio específico, né? Tomando aquele remédio, geralmente em 3 a 5 dias a gente está bom novamente. E eu teve uma época que meu sistema imunológico estava muito fraco, que eu pegava, em média, duas vezes por mês, né? Eu terminava de curar geralmente para curar é uma semana, né? Depois de uma semana a gente vai fazer o teste para ver se está realmente curado. Estava curado, na outra semana já aparecia de novo, né? E assim me prejudicou bastante a saúde, porque tudo isso vai deixando sequelas, apesar de que eu sempre tive a graça de poder cuidar e tratar logo de início. Então, ele não causa tantos estragos no organismo. Mas se deixar, né, os estragos vão sendo grandes. Ele vai destruindo os órgãos internos, né, e a pessoa pode ir a óbito mesmo, como muita gente já foi, né? A principal causa de morte em Angola é o paludismo, a malária africana.
Depois que o senhor voltou, então, desta missão da Angola, foram 20 anos, não é mesmo? De Foi 14 anos em Angola. 14 anos na Angola. O senhor desempenha um trabalho bonito na Pastoral da Ecologia Integral com o CSA, né? Gostaria que o senhor falasse sobre esse trabalho na Pastoral da Ecologia Integral. Olha, foi uma graça também, assim que eu cheguei aqui em Agudos, aqui pertence à Diocese de Bauru, né? E a Diocese estava procurando alguém para dar assessoria a essa pastoral que estava iniciando, né? Eu já tinha as pessoas interessadas, a Diocese tinha aprovado, mas ainda não tinha sido feita nenhuma reunião oficial para começar a pastoral, porque estavam procurando alguém que fosse, em nome do clero ou dos religiosos, o assessor diocesano. Eu já tinha um leigo, o senhor José Aparecido, que era o coordenador leigo, que já se propunha a fazer esse trabalho, mas aí me chamaram, então, para assumir. E eu, como sempre trabalhei nessa área também, né, na área da ecologia, da justiça e paz, etc., eu faço parte, já há muitos anos, do Serviço Franciscano de Justiça, Paz e Integridade da Criação. Inclusive, em Angola, fui responsável por esse serviço no tempo que estive lá. Então, foi natural que eu assumisse esse trabalho, e foi está sendo uma experiência muito bonita. Tem um grupo bom de trabalho que nós conseguimos organizar e trabalhamos então baseados o livro de cabeceira da Pastoral da Ecologia Integral é a a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, né? Louvado sejas o meu Senhor por todas as tuas criaturas, baseado em São Francisco, né? Onde o Papa prega a ecologia integral, que é cuidar bem do ser humano e da natureza. Isso ele chama de ecologia integral. Então, esse é o nosso propósito. E, como tal, nós nos preocupamos, então, com todas as questões socioeconômicas, socioambientais. E aí, trabalhamos, então, levando ao povo a conhecer mais e praticar mais os princípios da Laudato Si. Também temos trabalho de hortas comunitárias na periferia de Bauru. Já temos a Pastoral da Ecologia Integral também organizada em várias paróquias, não só em nível de diocese, e trabalhamos muito em conjunto com a CSA, Comunidade que Sustenta a Agricultura. Eu conheci aqui em Bauru, onde tem 5 CSAs funcionando, e gostei muito do trabalho. E aí estamos levando a proposta agora de organizar esse mesmo trabalho nas nossas paróquias e comunidades. O que é a comunidade que sustenta a agricultura? É organizar um grupo de pessoas na cidade que vai fazer uma parceria direta com um ou mais agricultores e vai financiar diretamente a produção e vai receber, em troca, tudo o que for produzido. Então, os agricultores, o agricultor vai separar para ele o que ele precisa para a sua família e o restante tudo ele entrega para quem é, foram os coagricultores, é assim que são chamados as pessoas da cidade. De modo assim que aquele trabalho rural, aquele trabalho que está sendo desenvolvido lá, aquele cultivo, não é deles, é nosso. E esse grupo da cidade também vai frequentemente para fazer dias de campo, né, para criar esse entrosamento e ver como é que é produzido, ajudar em alguns trabalhos também nessa produção. Como o trabalho é nosso, então todos põem a mão na massa mesmo quando podem, né? E toda a parte burocrática geralmente é assumida pelo pessoal da cidade, e o agricultor, então, ele se foca realmente no trabalho de cultivar. E é um cultivo sem agrotóxicos, e com isso nós conseguimos um produto de ótima qualidade, sem agrotóxico, mais barato do que o produto convencional na feira ou no supermercado. Então, está sendo uma experiência assim, muito bonita, que está dando muito certo. Já tem mais de 200 comunidades que sustentam a agricultura no Brasil. Essa ideia veio da França e se espalhou pelo mundo. Não sei exatamente quantas tem no mundo todo, mas aqui no Brasil são cerca de 200. Realmente, cria esse engajamento. Que projeto interessante, né? A sua explicação ela ficou bem clara sobre como que ela funciona, e essa integração ela é fantástica, porque as pessoas que estão na cidade dificilmente têm a possibilidade de produzir um alimento orgânico, né? Por questão de espaço. Então, esse engajamento ele é muito bacana, né? Do pessoal da cidade com o pessoal do campo,
trazendo essa unificação, né? Frei André, e restam-me palavras para agradecer ao Senhor por seu tempo disponibilizado para a nossa entrevista e também parabenizá-lo por esses 40 anos de história e de vida franciscana com muita dedicação, e creio eu que depois de toda essa nossa conversa, a sua história realmente ela é composta de momentos muito bonitos, muito marcantes e muito fortes, que para mim foi um prazer poder estar ouvindo, e com certeza os nossos internautas estão maravilhados com a sua história. Muito obrigado pela sua entrevista. Desejamos um ótimo final de ano e que 2023 seja aí um ano muito bonito. Eu também agradeço pela oportunidade. Eu sou até pouco conhecido hoje em Canoinhas, porque saí de lá com 15 anos para vir para o seminário, e depois volto só assim para as férias, muito corrido, dividindo com outros compromissos também, outras viagens, e então é uma oportunidade também do público aí de Canoinhas conhecer um pouco mais sobre a minha vida e meu trabalho. Eu agradeço essa oportunidade e também desejo um feliz, abençoado Natal, um ano novo muito próspero e promissor 2023 também para vocês aí do J+, e para toda a população de Canoinhas e região.